Olá pessoal, encontro-me aqui em Lisboa, em confinamento, como os meus concidadãos, pelo menos por um mês, e estamos a caminho das presidenciais que vão ser dia 24, daqui por 8 dias, e as condições sanitárias levantam-nos muitos problemas neste momento, mas lembremos-nos que Lisboa foi fundada por Ulisses, segundo a lenda, e já nos animamos um pouquinho mais, lembrando a obra-prima Odisseia, escrita por Homero, na Antiguidade Grega, e que foi um dos textos traduzidos pelos romanos, um dos primeiros textos traduzido pelos romanos para latim, e, portanto, a que muitos autores portugueses se aportaram e reportaram e agarraram para falar da conquista, portanto, de Lisboa e da fundação da mesma por Ulisses, que teria vindo, retornava a Ítaca, vindo da Guerra de Troia. E com isto animemo-nos um pouco e hoje estamos aqui para continuar a trabalhar e a estudar, desta vez, a literatura italiana. Então, a literatura italiana no século XX vai ser o tema deste direto, desta live, ou deste live. Portanto, na transição para o século XX e nos primórdios do século XX, eu vou começar a ler o texto do mesmo livro que sempre tenho usado sobre a Europa, porque para a semana começarei a falar da literatura portuguesa e será outra obra que também já foi citada mais vezes, mas esta é a Grande Guerra e os movimentos literários e artísticos na Europa. Portanto, vamos ler sobre Itália e a sua literatura no século XX e o que aconteceu. Vou começar a ler o texto, que começa assim. A Era Geolitana, 1903 a 1914, era da mediatização do ideário liberal, foi um período, era, quer dizer, época. Portanto, a Era Geolitana, que vai de 1903 a 1914, era uma época da mediatização do ideário liberal. Foi um período em que se iniciou com o século XX e durou até à erupção da Grande Guerra, sob o governo Zanardelli Giolitti, que durou de 1900 a 1903. As elites dirigentes eram os aristocratas e os alto-burgueses. A Guerra da Líbia contra a Turquia, que foi de 1911 a 1912, foi uma fase crucial durante a crise da hábil política geolitana para a afirmação da Itália no contexto dos países europeus. A decisão de mover guerra contra o Império Otomano da parte do primeiro-ministro italiano teve a oposição da esquerda, porém ia ao encontro dos interesses económicos da indústria militar e satisfazia o movimento nacionalista. A oposição conservadora de uma parte e a corrente extremista da outra contribuíram para a crise irreversível do sistema geolitano. Enquanto os importantes setores do mundo empresarial e financeiro continuavam a ser os pilares de uma política antidemocrática e imperialista, decidida a conquistar novos mercados e aberturas comerciais, segundo o exemplo dos mais importantes países europeus. Alguns setores nacionalistas e intelectuais exortavam a que fosse reprimida e abandonada a política colonial. O poeta Giovanni Pascoli, que nasceu em 1855 e faleceu em 1912, socialista,
especialista no estudo de autores clássicos, autor do discurso La Grande Proletária si è mossa, datada de 1911, esta obra, e outros escritores italianos, seus contemporâneos, usavam uma retórica nacionalista. O alastramento do nacionalismo, a política militarista e, sobretudo, a competição colonial exercida por algumas nações europeias conduziram, inevitavelmente, ao desencadeamento da Grande Guerra. Portanto, este alastramento do nacionalismo, a política militarista, a competição colonial exercida por algumas nações europeias foram, portanto, motivo para desencadear a Grande Guerra. Os socialistas democráticos e os socialistas revolucionários, como Benito Mussolini, repudiaram a posição neutra. Alguns intelectuais pronunciaram-se a favor da entrada da Itália na guerra, entre eles Gabriele D'Annunzio e Filippo Tommaso Marinetti, autor de Guerra, Sola Igiene del Mundo. Ou seja, este autor achava que a guerra era a única maneira de higienizar o mundo, ou de o tornar mais limpo de, portanto, ações indignas e do que se estava a passar, não é? Portanto, o predomínio dos ricos sobre os pobres e a destruição das terras, do património de cada nação e, mais preocupantemente, dos seus habitantes e dos soldados que iam à guerra e que vinham, muitos deles, estropiados quando não morriam nessa mesma guerra. Em 24 de maio de 1915, a Itália, que inicialmente tinha ficado neutra porque ainda fazia parte da Tríplice Aliança com a Áustria e a Alemanha, entrou na guerra, tendo obtido dos novos aliados a promessa de significativas vantagens em caso de vitória. Isto foi em 1915, porque depois a Itália iria alterar a sua posição e pôr-se do lado dos, portanto, dos que estavam a lutar, dos aliados, não é? Considerada concluída a unificação alemã-italiana em 1870, não terminaram, porém, muitos dos problemas com que se defrontava a nação. Relembre-se então que a unificação alemã data de 1870. Recém-nascida como unidade política em finais do século XIX, exatamente, a Itália tinha uma complexa história de séculos em que se digladiavam interesses opostos. A sua inércia histórica derivava precisamente da dinâmica de confronto e radicalismo da classe dirigente, apegada a esquemas autoritários e corruptos de poder e incapaz de aceitar viver de forma democrática. Ao ministro Giovanni Giolitti, que nasceu em 1842 e 1928, e por isso esta época, devido ao Giovanni Giolitti, se chama época giolitana. A este ministro, se devem os êxitos e os fracassos da nação antes da participação de Itália na guerra. Era um defensor acérrimo do liberalismo económico, da industrialização e do conservadorismo burguês. A acrescentar a esta sua linha de atuação, defendia sobremaneira a expansão colonial. Contudo, poucos anos depois da unificação de Itália, que foi em 1870, já o povo se encontrava desencantado com a vida democrática nacional. De facto, no Norte, a forte industrialização veio acentuar as grandes diferenças sociais. Proletariado, burguesia.
tendo contribuído para uma enorme vaga de imigração. O Partido Socialista Italiano foi então fundado em 1892. Anos depois, em março de 1896, a derrota da nação em Aduá, na Etiópia, foi um duro golpe nos anseios colonialistas da Itália contemporânea. Os intelectuais e os artistas compreenderam que a civilização burguesa agonizava lentamente e que procurava salvar-se através da técnica, aproveitando os proventos advindos das fábricas da Fiat, da Olivetti e da Ansaldo, ou seja, fábricas de maquinaria pesada. A nova fase da industrialização e da mecanização era exaltada por alguns futuristas e insultada pelos autores esquerdistas, que se encontravam próximos de um neorromantismo, a scapigliatura, considerando aquela fase estéril por continuar a escravizar o homem. Declararam-se antipositivistas, antirrealistas e antirromânticos. Potenciavam a mais irracional subjetividade e isolavam-se na cultura, na arte e no pensamento, que consideravam as únicas salvaguardas da sua época. Foram considerados precursores do decadentismo, de que também já fizemos referência atrás. Distanciando-se do falso progressismo do novo século, eram os porta-vozes do seu tempo. A scapigliatura seguiu-se como natural evolução das suas ideias, o decadentismo. Gabriel D'Annunzio foi um dos expoentes máximos do movimento decadentista. Destacou-se pelo seu snobismo e pela necessidade de se promover através do escândalo. No primeiro terço do século XX, os intelectuais nacionalistas estiveram comprometidos com a vida pública italiana. D'Annunzio foi combativo, reacionário e tradicionalista. O poeta quis partir do irracionalismo voluntarista de Nietzsche, mito do super-homem, em cujos pensamentos se encontram também as bases da ideologia fascista. Antes de instalar a Primeira Grande Guerra, cultivou ideais que depois o aproximaram da ideologia fascista italiana, tendo defendido os anseios imperialistas relativamente à sua participação na guerra. Abandonou as formas de produção literária tradicional de caráter burguês e a metrificação tradicional, tendo optado por uma prosa poética. No terreno dramático, lutou para libertar o teatro da escravidão realista. Outros decadentes italianos posicionados entre o esteticismo e o simbolismo apreciaram o preciosismo e a musicalidade mais do que a profundidade simbólica. Encontram-se nesse caso Salvatore Di Giacomo, que potenciou a musicalidade em suas composições de tom impressionista, e Arturo Graf, de ascendência alemã, que iniciou estudos no romantismo e superou a angústia e o pessimismo leopardiano por intermédio do positivismo e do socialismo. Também Guido Gozzano fez experiências crepusculares, assim como Corazzini e Govoni, em busca da essência misteriosa das coisas cotidianas. Com o aparecimento das vanguardas, manifestou-se na poesia italiana uma tendência para uma lírica condensada, na qual a sintase não se submetia a uma lógica gramatical, mas à intuição, surgida da lógica interior do próprio poema. Uma das correntes mais apreciadas foi denominada fragmentarismo. Portanto, é mais uma corrente, o fragmentarismo. Rompeu com o naturalismo e impôs-se segundo o ritmo de uma sociedade que avançava velozmente. A ideia de fragmentário surgiu no século XIX com o advento das vanguardas. Poderá considerar-se que essa designação se apoderou do discurso literário desde as suas origens até à atualidade. O poeta expressionista Dino Campana, que nasceu em 1885 e faleceu em 1932,
teve a sua vida marcada pela loucura, acabando por morrer num hospital psiquiátrico onde esteve internado durante 18 anos. Foi considerado um poeta visionário e um poeta maldito. Expressionismo e orfismo invadiram a sua obra. Os cantos órficos, publicados em 1914, de caráter vanguardista, revelam da parte do autor um razoável vitalismo, mas também irracionalidade e anticonvencionalismo, assim como os anseios e os êxitos artísticos da sua geração, que, no sentido de transmitir à sociedade o valor comunicativo de uma nova arte, entregou a alma, a mente e a pena à apurada intuição dos sentidos e ao poder do inconsciente. Todo este contexto seria abalado com a publicação do Manifesto e com a fundação do Futurismo em 1909. O experimentalismo italiano teve grandes repercussões na Europa. Os artistas dessa vanguarda encontravam-se em contínua experimentação e renovação artística. Nenhum outro movimento poderia ter conseguido uma melhor designação para se projetar no futuro. Os símbolos da nova era que idolatravam eram, entre outros, a grande cidade, a eletricidade, o automóvel, o aeroplano e a velocidade. Portanto, eram as características desta vanguarda do futurismo. Filippo Tommaso Marinetti, que nasceu em 1876 e morreu em 1944, assimilou as tendências estéticas do seu tempo e proclamou o seu manifesto em Paris. Portanto, Marinetti foi quem proclamou em Paris o Manifesto do Futurismo. Foi um teorizador da vanguarda literária italiana. Escreveu uma antologia poética do vanguardismo italiano, o Manifesto Futurista, onde deixou retratados os aspectos cosmopolitas, revolucionários e desumanizadores da nova arte. Portanto, ele deixou retratados esses aspectos desumanizadores da nova arte, que também eram cosmopolitas e revolucionários. Outra das correntes da lírica italiana da maior relevância foi a dos poetas herméticos. Aqui se poderão enquadrar Ungaretti, com a sua poética entre expressionismo e simbolismo, e Salvatore Quasimodo, que nasceu em 1901 e faleceu em 1968, que na sua obra Oboé Submergido, que data de 1932, mostrou as principais características dessa nova forma de fazer poesia engagée. Na realidade, era uma poesia da resistência cultural passiva ao fascismo. A linguagem tornava-se evocativa, obscuramente analógica, a partir da associação de ideias por justaposição, da utilização de substantivos absolutos, sem usar o artigo, de plurais indeterminados e de imagens oníricas. Portanto, esta era a maneira dele se expressar. Desse modo, o texto esvaziava-se do cotidiano e tornava-se atemporal, porque ele, efetivamente, usava a associação de ideias por justaposição, utilizava substantivos absolutos, sem usar o artigo, e plurais indeterminados, além de também usar imagens oníricas. Portanto, o texto esvaziava-se do cotidiano e tornava-se atemporal. O hermetismo surgiu nos anos 20, como já falámos, tendo ganho força como movimento entre os anos 35 e 40. Foi um fenómeno essencialmente florentino, cujo órgão oficial foi a revista Campo de Marte, dirigida por Alfonso Gatto e Vasco Pratolini. A produção de Mário Luzzi também integrou a poesia dos herméticos. Entretanto, a cultura e a literatura iriam ficar sob a égide do fascismo, que já vinha a ganhar terreno desde o primeiro terço do século XX,
em diversos países ocidentais. De facto, a poesia italiana, até meados do século XX, integrou poetas como Giuseppe Ungaretti, que foi o primeiro lírico italiano herdeiro do simbolismo, como ficou demonstrado em O Porto Sepultado, que data de 1916, uma obra muito importante. A sua poética situa-se entre o expressionismo e o simbolismo. Segundo alguns críticos literários, terá adaptado a uma ótica existencialista temas crepusculares: desespero, ânsia, transcendência, ilusão, dando-lhes formas vanguardistas. Portanto, é uma maneira muito singular de trabalhar, portanto, a sua obra, não é? Quanto a Eugênio Montale, era um existencialista. Este nasceu em 1896 e faleceu em 1981. Portanto, é um homem que durou bastantes anos, não é? A sua poesia encerra uma reflexão acerca da essência do humano, apresentando elementos alegres na concepção dos temas. No ano de 1917, foi declarado apto para o serviço militar e em setembro foi alistar-se na 23ª Companhia de Infantaria em Novara, tendo frequentado em Parma o curso de oficiais milicianos e obtido o posto de alferes de infantaria. Pediu para ser enviado para a frente. Em abril de 1917, combateu em Valarza com o 158º Batalhão de Infantaria e em 3 de novembro de 1918 concluiu a guerra, entrando em Rovereto. Em seguida foi transferido para Quiens, em Val Pustéria, e para o campo de prisioneiros de guerra de Eremo de Lanzo. E em 1920 veio de licença com o posto de tenente. Por sua vez, Humberto Sabá, que nasceu em 1883 e faleceu em 1957, crepuscularista, hermético, revelou uma sincera introspeção na sua obra. No campo da prosa, a ruptura da concepção subjetivista do universo narrativo produziu-se gradualmente em toda a Europa. Durante os últimos anos do século XIX, à medida que a voz do autor ganhava mais autoridade. O marco da mudança desta transição das formas novecentistas até às do século XX encontra-se na obra do francês Marcel Proust, de quem já tínhamos falado. Em paralelo, D'Annunzio adotou a interpretação do mundo em moldes líricos, não se tendo limitado simplesmente a reproduzi-lo. Quanto a António Fogazzaro, que nasceu em 1842 e faleceu em 1911, romancista cuja obra explora os conflitos entre a razão e a fé, à luz de um catolicismo liberal, apresentou uma produção realista com anseios intelectualistas e um invulgar alento idealista. Os dois fenomenais escritores e jornalista Giuseppe Prezzolini, que nasceu em 1882 e faleceu em 1982, e Giovanni Papini, que nasceu em 1881 e faleceu em 1956, também exibiram trabalhos de enorme valor artístico. Os dois fundaram, em 1908, a revista Leonardo, em Florença. Por sua vez, Papini dirigiu 3 revistas consideradas de vanguarda: La Voce, que durou de 1908 a 1913, La Serva, que durou de 1913 a 1915, e La Vera Italia, que durou de 1919 a 1920.
Um grande renovador da narrativa italiana do século XX, à qual proporcionou um modelo moderno, foi o escritor Italo Svevo, pseudónimo de Aaron Ettore Schmidt, que nasceu em 1861 e faleceu em 1928. Estudou na Alemanha, porém sem simpatia pelo conservadorismo e pelo autoritarismo fascista, escreveu em periódicos e revistas. Em 1892, na linha de um naturalismo objetivista, publicou o romance Una Vita. Conheceu o escritor irlandês James Joyce, seu professor de inglês em Trieste, na escola Berlitz, que o incentivou a continuar a escrever. Em 1898, veio a lume o seu segundo romance, Senilità, e em 1923 foi editado o seu terceiro romance, La Coscienza di Zeno, outra obra muitíssimo importante, revelando influências psicanalíticas. Na realidade, o autor teve contacto com a obra de Sigmund Freud, que estudou afincadamente, muito particularmente, a ciência dos sonhos. Já depois do fim da guerra, quando Trieste ficou a pertencer ao Reino de Itália, colaborou no primeiro jornal triestino italiano La Nazione, do seu amigo Giulio Cesare. Sem dúvida, a obra deste escritor encerra temáticas e conteúdos diversos, todos eles da maior importância, rodando desde o positivismo à psicanálise, do marxismo ao naturalismo, do evolucionismo ao darwinismo e ainda do pessimismo de Schopenhauer ao irracionalismo de Nietzsche. Imagine-se a cultura e, portanto, a profundidade da obra deste criador, deste escritor. Portanto, sofreu uma influência bastante notável logo no início da obra, quando conheceu James Joyce, que o incentivou a continuar a escrever e depois nunca mais parou. Entre os séculos XIX e XX continuou a ter vigência em Itália o tipo de teatro burguês, conhecido por teatro aproblemático, do qual Dario Nicomedi foi o seu representante mais assinalável, porque desde sempre manejou os recursos teatrais com desenvoltura. Era um pensador forjado no positivismo de finais do século XIX. A sua produção revelava o sentido do absurdo e do ilógico. Por sua vez, Pirandello foi o precursor de uma literatura existencialista e da materialização de uma sensação de desassossego e angústia que, naquela época, como é óbvio, invadia o homem moderno, tendo procedido a uma verdadeira renovação dramática. Com a guerra, o homem começou a ver o mundo de uma forma diferente, a escrever de uma maneira diferente, a ter aspirações diferentes e, portanto, o mundo estava em evolução permanente e durante a guerra e no pós-guerra e entre guerras, muitas obras surgiram com temáticas completamente interessantíssimas e profundas que não tinham nada a ver com as que se escreviam no século XVIII e XIX, não é? Que tinham um caráter burguês e em que tudo era belo e tudo era muito certinho, e agora os homens começaram a exprimir coerentemente os seus sentimentos e, portanto, expunham as suas ideias tanto a nível emocional como a nível político. O seu trabalho tinha afinidade, estamos a falar de Pirandello. Portanto, Pirandello, o seu trabalho tinha afinidades com o fascismo, revelando o caráter conflituoso das obras dramáticas, onde também transparecia um forte sentido de humor.
apresentou o absurdo da sociedade moderna através de uma caricatura da nossa existência e do mundo em que vivemos, utilizando novas técnicas narrativas. E por hoje terminei o estudo muito sucinto da literatura italiana. Da próxima vez, ainda dentro deste livro Europa, falarei mais um pouco sobre Portugal, para depois irmos começar a estudar a poesia portuguesa na sequência seguinte. E então, meus caros visualizers, muito boa tarde para todos e que Deus proteja, como se costuma dizer, God bless.